Meus amados e queridos, paz seja contigo, povo de Deus. Eu quero estar deixando aqui um versículo rápido para a meditação da igreja. Capítulo 11, o verso 1 em diante, vai narrar uma história que aconteceu há muitos anos atrás. A Bíblia conta que havia um homem chamado Jefité. E esse homem era Jefité, homem valente, varão valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerou a Jefité. Amados, é aqui que a história começa. A Bíblia narra a história de um casal, Gileade e sua esposa. Eles não podiam gerar filho. Todo sonho de um pai e de uma mãe é gerar filho, mas não na vida dos dois. A Bíblia diz que há um bom tempo eles já eram casados e não haviam gerado filho. A Bíblia diz que Gileade, ele era chefe dos exércitos, ele era líder, ele era superintendente, e ele saía a viagens, a negociar sobre os seus exércitos, ou seja, na frente do exército. E todo grande líder, ele tem que ter uma boa representação, uma boa reputação. A Bíblia diz que ele saía a fazer serviço, e toda vez que ele saía a serviço, ele ia resolver algo da cidade de Gileade, da cidade a qual ele habitava, onde ele era líder, também os problemas do exército. A Bíblia diz que Gileade, nenhuma dessas saídas sua, nenhuma dessas viagens, ele vivia de viagem, e uma dessas viagens ele conhece uma mulher cujo a palavra ela diz que era dentro de um prostíbulo. Ele conheceu uma prostituta. Essa prostituta, ela vai gerar um filho de Gileade. A Bíblia nos conta que Gileade agora volta para a sua cidade, volta para a terra de Gileade. A Bíblia nos conta que essa mulher, ela vai gerar um filho de Gileade. O sonho de Gileade era ser pai, mas não de uma prostituta. E é aqui que eu quero já começar a narrar essa história que me chama a atenção, que me mexe com a minha estrutura, que mexe com a minha alma. A Bíblia diz que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, a Bíblia nos conta que essa mulher, ela vem atrás de Gileade, ela requer dinheiro, ela requer pensão, ela requer a paternidade do pai sobre a criança. A Bíblia nos diz que aquele grande líder estava agora no estreito, mas com toda a sua sabedoria. A Bíblia nos diz que Gileade vira para a mulher e fala: o filho eu assumo, mas você suma da minha frente. Eu vou criar, vou tratar, vou dar de comer, vou dar de beber, vou dar meu nome, mas você suma da minha vida. E assim a Bíblia diz que fez. Aquela prostituta foi embora. Gileade agora estava sendo tratado pela madrasta. Gileade agora estava sendo cuidado pela madrasta. Gileade agora estava sendo tratado, alimentado pela madrasta. Eu imagino agora a mulher de Gileade trocando as primeiras fraldas de Gileade, de Jefité. Eu imagino agora a mulher de Jefité trocando não só as primeiras fraldas, mas amamentando, mas também dando o seu alimento. Eu imagino agora a mulher que queria gerar um filho, tendo que criar um filho de outra mulher, e ainda sendo filho de uma prostituta. A Bíblia nos diz que agora também a mulher de Gileade concebe filhos, só que não concebeu só os filhos. A Bíblia diz que também nasce não só os filhos, mas nasce também com os filhos uma inveja, nasce uma discórdia, nasce uma divisão. E a Bíblia diz que com o passar do tempo, no decorrer do tempo, no momento do tempo, Gileade, ele vai adoecer de uma enfermidade mortal. A Bíblia diz que Gileade morre de uma chaga mortal. A Bíblia diz que todos os irmãos de Gileade e a madrasta tentam lançar a mão dele para matar, e quando eles vão lançar a mão dele, quando vão tacar a mão dele para poder matar, arrancar a cabeça de Jefité, a Bíblia narra a história que me chama a atenção. A Bíblia diz que Jefité some, ou seja, foge
para a terra dos levianos. A Bíblia diz que aqui a terra dos levianos representava quem? Um povo que era crente, só que eram crentes que estavam na carne, eram pessoas que não eram convertidas, pessoas que andavam em corrupção, pessoas que estavam no adultério, na fornicação, na lascívia. A Bíblia diz que quando ele chega na terra dos levianos, a primeira coisa que faz que me chama a atenção, a Bíblia diz que no começo dessa história, que Jefité era homem valente, varão valoroso, que se desviava-se do mal. A Bíblia diz que quando ele chega naquele ambiente de prostituição, terra da corrupção, da lascívia, terra da fornicação, do adultério, do homicídio, terra da corrupção, a Bíblia diz que quando ele chega naquele ambiente, o ambiente ele não muda Jefité, mas Jefité, sendo crente de verdade, ele mudou aquele ambiente e logo se tornou chefe dos exércitos dos levianos. A Bíblia diz que aquele exército foi liderado, aquela cidade foi liderada por Jefité. Nasce um grande líder, nasce uma grande história, nasce uma grande estrutura na vida de Jefité. A Bíblia diz que a terra de Gileade estava passando por mau momento, a terra a qual expulsou Jefité. A Bíblia diz que todo aquele povo começa a pedir uma pessoa para que viesse ajudar, para que viesse buscar um exército para te ajudar, ou seja, pediam um exército, pediam um líder, pediam ajuda de tudo quanto é cidade, mas a Bíblia diz que eles foram encontrar ajuda exatamente na terra dos levianos, aonde ali estava um grande líder chamado Jefité, a qual foi expulso daquela cidade de Gileade. A Bíblia diz que quando ele fica sabendo da notícia que as pessoas estão pedindo ajuda, e quando ficam sabendo que é os irmãos, ele nega ajuda, ele vira as costas, ele vira a cara e ele nega ajuda, pois a Bíblia diz que quando os irmãos, pela terceira vez, aqui eu quero já estar terminando essa história, fica sabendo que é Jefité, que está na frente daquele exército, daquele que é líder, daquele grande exército, e é o único que poderia ajudar. A Bíblia diz que eles pedem novamente a ajuda de Jefité. Jefité narra a história, a Bíblia Sagrada, ela fala dessa forma: eu vou, porém, com uma condição. Eu volto como príncipe e como líder de todos. E toda voz que se ouvir lá, não haverá voz antes de sair da minha boca. Ou seja, ninguém terá voz maior do que a minha. E ninguém dará ordem senão segundo a minha palavra. E a Bíblia nos diz que Jefité, agora, a Bíblia diz que o povo de Gileade, os irmãos de Gileade, a madrasta de Gileade, aceita as condições. Jefité agora volta da terra dos livianos, a terra que ele foi se esconder e virou líder, a terra que ele foi se esconder e virou príncipe, a terra que ele foi se esconder, e ele mudou o ambiente. A Bíblia diz, a Bíblia narra dessa forma, que agora ele volta por cima. Aquele que foi expulso estava sendo convidado, estava sendo intimado para reinar, estava sendo intimado para liderar, estava sendo convidado para mandar. Aquele que foi expulso, que foi humilhado, que foi escorraçado daquela família, agora estava voltando exaltado, estava voltando por cima, estava voltando com grande nome, e ele ia mandar nos irmãos, ele ia mandar naquela terra, ia mandar naquele exército. A Bíblia diz que quando ele chega, foi dessa forma. Aqui, já terminando essa história, ele tenta negociar com o exército dos Anomitas, dos Edomitas, do exército inimigo, a qual queria destruir a cidade de Gileade. A Bíblia diz que aquele grande homem do exército, ou seja, o rei do exército inimigo, não quis negociar, não quis conversar, não quis entrar em acordo, mas a Bíblia ela narra que Deus, ele dá uma estratégia para Jefité. Jefité era crente, homem de Deus, valente, varão valoroso, desviava-se do mal. A Bíblia diz que novamente ele vai fazer o acordo, e ele não quis fazer. Como eles não fizeram um acordo com Jefité e com o exército, agora que Jefité estava liderando, a Bíblia diz que o exército inimigo e todo aquele povo, todo aquele exército, o rei foi entregue na mão de
de Jefité, Jefité venceu aquela guerra. Amados, aqui eu quero estar encerrando essa história que me chama a atenção. Você deve estar aí perguntando do outro lado, o que tem a ver comigo essa história? Essa história, ela tem tudo a ver com você, ela tem tudo a ver comigo. Um dia eu estive no mundo, um dia eu me consagrei, um dia eu me converti ao Evangelho de Cristo, um dia eu acreditei na minha salvação, eu levantei a mão e falei: Senhor, eu te aceito como único, exclusivo e suficiente da minha vida. Você deve estar perguntando o que essa história tem a ver com você. Eu vou te falar o que ela tem, querido. Jefité aqui, ele deu um exemplo de crente. Jefité, ele deu um exemplo de soldado. Jefité, ele deu um grande exemplo de líder. Jefité, ele deu um exemplo de pastor, um exemplo de obreiro, um exemplo de cooperador, um exemplo de missionário, de evangelista, de profeta. Jefité aqui, ele foi expulso da terra dele, mas ele foi para outra cidade expulso. Chegando naquela cidade, a terra era de prostituição, a terra era de falsos crentes, falsos adoradores, falsos enganadores. A Bíblia diz que aquela terra, ela não influenciou na vida de Jefité, mas quando Jefité chega, ele muda todo o ambiente, ele influenciou todo o ambiente. É assim que o crente faz. É assim que a crente faz, irmão. Irmã e amado e amada irmã, servo de Deus e serva de Deus, filho de Deus e filha, eu vim aqui te dizer, querido, que o ambiente ele não pode te influenciar, as pessoas não podem te influenciar, as imagens não podem te influenciar, os palavrões não podem te influenciar, o futebol não pode te influenciar, as pessoas não podem te mudar, o ambiente não pode te mudar. Mas eu vim te dizer, como profeta de Deus para a tua vida, recebe esse conselho desse pequeno. Aonde você chegar, não negue a Cristo, não negue a cruz. Fala que Deus salva, liberta, transforma. Seja um influenciador de ministérios, ou seja, um influenciador do Evangelho de Cristo. Aonde você chegar, saúdo todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus disse, não fazer exceção de pessoas, e essa é a minha paz vos dou, a paz do Senhor Jesus Cristo. Saudei a todos com ósculo santo, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amados, queridos, povo de Deus, seja você também como Gileade, homem valente, varão valoroso, que se desvia-se do mal. É só até aqui. Passa, seja contigo.